No programa de hoje, vamos conversar com a deputada federal pelo Estado de São Paulo, do partido PSB, Tabata Amaral. Conosco, a deputada vai conversar a respeito de política, falando sobre a sua avaliação em relação ao atual contexto político nacional e local, também em São Paulo, como vamos falar ainda a respeito da sua atuação parlamentar. Seja bem-vinda, deputada Tabata, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você e agora com todos que nos acompanham. Obrigado, deputada. Eu gostaria que, inicialmente, a deputada pudesse compartilhar conosco a sua visão em relação ao atual cenário político-eleitoral que o Brasil tem vivido, né? Nós estamos aí chegando ao mês de agosto, já para nos posicionando para uma reta final, onde teremos campanha e daqui a pouquinho eleições. Robson, 3 fatores me preocupam quando a gente fala sobre as eleições desse ano. Um deles é a polarização, e aí, de um modo especial, a escalada de violência que a gente vê por parte do presidente Bolsonaro, por parte dos seus aliados. Não tem como esquecer do crime político que foi cometido. Uma pessoa foi assassinada porque fez o seu bolo com o tema de um partido político. E a gente não pode normalizar isso. Que uma pessoa seja, enfim, sua festa de aniversário, sua família, completamente exposta, invadida, com tiros, porque alguém discorda do posicionamento daquela pessoa. Então, quando você sai desse âmbito da urna, né? E você rasga tudo o que significa isso, você está rasgando a civilização, está entrando na barbárie, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para as eleições desse ano, o nível de polarização, de ódio, de violência me preocupa muito. E também porque sou mulher, porque sou jovem e constantemente recebo ameaças e ataques que ultrapassam em muito a discordância, a crítica política. Para além da polarização, algo que me preocupa bastante também é o nível do fisiologismo, da compra de votos. A gente pode aprofundar sobre isso depois, mas uma parte do Congresso inventou um tal de orçamento secreto. As ditas emendas do relator. Para as pessoas entenderem, a gente está falando de 20 bilhões de reais que tiraram da saúde, da educação, da pesquisa, e em troca de apoio político, em troca de votações, deram a algumas pessoas no Congresso, aos líderes da base do governo, que estão usando esse dinheiro para fazer suas pré-campanhas, suas campanhas, mas mais do que isso, com denúncias muito graves de corrupção. É um kit de robótica que vai para um lugar que não faz sentido, que é só na base daquele deputado, o preço é muito mais alto, tem mais kit do que menino. São caminhões de lixo que queriam comprar e a gente conseguiu barrar para favorecer a amiga de um desses parlamentares. A gente foi analisar, saiu uma reportagem da Piauí mostrando isso, e a gente já fez uma denúncia na prestação de contas de como estão usando esse dinheiro. Teve uma cidade em que teria 19 extrações de dente por cidadão. A gente ficou brincando, né? Porque é rir para não chorar, é a cidade mais banguela do Brasil. Ou seja, a corrupção aumentou e muito, vão usar esse dinheiro para comprar prefeito, vereador, para comprar voto, e eu tenho receio de que as ideias, essa ala mais ideológica, seja ela de esquerda, direita ou centro, isso faz parte da democracia, mas que ela fique menor e essa ala fisiológica fique maior. E aí, por fim, e vou terminar por aqui minha resposta, a gente fala da polarização, da escalada da violência, fala desse tanto de dinheiro sujo que vai estar na eleição, mas eu acho que é importante falar também da apatia. Eu, como jovem, que sonha, que trabalha, que acredita que esse Brasil vai ser muito melhor, eu vejo que o nosso povo está cansado. E eu entendo 100%. Está tudo caro, o desemprego batendo um recorde, as pessoas se desiludindo cada vez mais com a política, cada vez mais corrupção. Mas se as pessoas tomam a decisão de ficarem distantes, de não falarem sobre política, de não se posicionarem, não pesquisarem, a gente deixa o espaço aberto para quem quer fazer as piores coisas. Então, acho que até para além da polarização, para além desse fisiologismo todo, talvez o que mais me preocupe seja essa falta de esperança. Essa desesperança que a gente vai ter que virar o jogo durante as eleições.
Sem dúvida, né? Reconquistar a esperança das pessoas é fundamental, né? Sem esperança, ninguém sai nem de casa para trabalhar, que dirá para votar, não é? E Uhum. muito importante essa questão da apatia, deputada, como foi citado por você, que diz respeito, né? É tão jovem que eu estou lhe chamando de você. Fica estranho chamar da senhora, Ah, né? ótimo. Eu não gosto da senhora, não. Fica estranho. Mas essa questão da apatia é fundamental, né? A gente tem muito cuidado com isso e, sobretudo, a importância de você pensar, refletir, fazer a sua escolha, porque se você não for votar, se você não se posicionar e não se decidir, alguém vai fazer isso por você e não adianta reclamar depois, né? Quando a Exatamente. situação já estiver colocada, né? E aí, eu gostaria de saber, deputada, você faz parte atualmente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido que tem, inclusive, como candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que também já foi presidenciável, ele na chapa com o ex-presidente Lula, né, rumo à tentativa de mais um mandato à presidência da República, né? Tem sido construída uma grande, uma ampla aliança. E, contextualizando para o nosso telespectador internauta que talvez em algum momento não tenha acompanhado, né, antes de lhe passar essa pergunta, né, houve, num certo momento, alguns posicionamentos mais críticos em relação ao próprio PT ou ao presidente Lula, mas que há também, de sua parte, um posicionamento muito claro de que não caminharia com o próprio presidente Bolsonaro em hipótese alguma, né? E aí eu gostaria de saber como é que se encontra atualmente o seu posicionamento, a sua reflexão diante de um cenário que já está se afunilando para o momento final. Robson, eu vou começar pelo final. Eu acho que é importante trazer para as pessoas que, por ser mulher, por vir da periferia, por ter estudado em escola pública, eu não tenho a menor condições de apoiar o projeto do presidente Bolsonaro. Não o apoiei, não o apoio, jamais o apoiarei, porque ele é contra tudo que é diferente. Porque o seu governo destruiu a nossa educação básica. Para as pessoas terem uma ideia, a gente andou 20 anos para trás quando a gente olha para a evasão, para o abandono escolar. Então, eu sou sim uma pessoa do diálogo. Agora, não dá para apoiar um presidente que fala que as pessoas têm que metralhar quem pensa diferente. Um presidente que todo dia ataca quem é negro, quem é mulher, quem é gay. Não é nesse Brasil que eu quero viver. Não é nesse Brasil que eu quero que meus filhos vivam. E eu sei que isso é óbvio para mim e para você, mas eu acho importante a gente reiterar para as pessoas que não se trata, nesse caso específico, de uma diferença entre esquerda e direita. Se trata, nesse caso, da gente não apoiar um governo que é desumano, um governo que está fazendo o nosso povo passar fome. Nesse instante em que a gente está conversando, tem 60 milhões de pessoas. Isso é um número altíssimo, é mais de um quarto da população brasileira que não sabe se vai ter o que comer hoje à noite, que está com medo, sendo que 30 milhões, metade desse número, está numa situação muito grave de fato não ter o que comer hoje à noite. Então, isso não dá para a gente apoiar, e eu espero que a gente consiga fazer esse diálogo. E dito isso, eu também tenho minhas críticas em relação ao que foi o PT no governo, assim como tenho em relação ao que foi o PSDB, porque se a gente é jovem e a gente não tem a capacidade de criticar, de querer algo melhor, quem é que vai criticar? Quem me acompanha sabe que eu sou firme no combate à corrupção, não importa se é de esquerda ou direita, e por aí vai. Mas esse momento, meu povo, ele requer união, da gente entender que contra Bolsonaro não dá. E a gente está num momento muito importante. Eu acredito que o PSB fez uma contribuição muito boa para o nosso país e que talvez a história vai nos dizer de trazer alguém que a vida toda se colocou do outro lado em relação ao PT, que é o caso do Alckmin, para dizer, olha, dessa vez a gente está enfrentando algo muito mais grave, que requer que quem pensa diferente possa de fato estar junto. E não é estar junto de qualquer jeito, não é estar junto porque sim, é com base no programa. E eu estou dizendo isso porque eu também, para além de ser uma pessoa questionadora, eu sou uma pessoa esperançosa. E eu ainda tenho a união que a gente possa construir uma frente mais ampla. Lá atrás, eu defendi sim a terceira via, porque eu acho que essa polarização ela faz mal, ela destrói o nosso país. E que mais Agora, difícil a do que polarização não sempre existiu, deputada? Pelo menos se a gente pensar da redemocratização para cá, não tem sido algo comum, algo comum. Talvez o o mal da preocupante seja a polarização. violência, no caso, que a gente vê hoje, né? Me fizeram essa pergunta ontem numa roda de conversa. Pior do que
o grave da polarização é a mesma coisa que a desigualdade. É quando ela chega num nível que ela começa a quebrar a nossa sociedade. Vamos falar de desigualdade. Um pouquinho de desigualdade, você pode pensar, vai fazer as pessoas se esforçarem, serem criativas, inovarem. Esse nível de desigualdade que a gente vive, ela corrói o que nos une. Porque tem E gente há com quem tanto defenda que dinheiro. deveria existir mais desigualdade, né? Não, Eu fiquei assim, horrorizado em ouvir um empresário ligado ao presidente Bolsonaro ter defendido esse tipo de loucura, né? uma parte da nossa elite também está doente, quando acha que é normal uma criança morar numa rua e passar fome, como está acontecendo. Quando acha que é normal, as pessoas falam, né, tem que ensinar, tem que dar, não só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Eu sou a pessoa que defende ensino técnico, educação, que estou batalhando por isso. Mas eu sei que se você não tem o que comer, você não pensa. Eu sei o que é você só conseguir estar na sua cabeça as contas, o medo de ser despejado, de você não ter um prato de comida. Então, esse nível de desigualdade é uma doença. Faz com que as pessoas se coloquem umas contra as outras. E aí, a parte que está sendo beneficiada, uma partezinha dela, vai tentando justificar, vai tentando criar teorias. Mas, gente, o que justifica 60 milhões de pessoas passando fome? Então, para mim, a polarização é do mesmo jeito. Um pouco de polarização é bom. Eu quero que a esquerda e a direita democráticas, elas disputem, elas apresentem programas para o país, elas critiquem o outro, porque essa alternância de poder é boa. Nesse nível em que uma pessoa entra numa festa de aniversário atirando, ela não foi provocada, ela saiu do lugar dela, pegou uma arma, entrou numa festa de aniversário atirando, matou um pai de família, por quê? Ah, porque ele fez um aniversário com o bolo do PT. E se o bolo fosse do PSDB? E se o bolo fosse do PL? E se o bolo fosse do pessoal? E se fosse. Não justifica, isso é um crime. Então, só para lhe dizer que um pouquinho é bom. Nesse nível, destrói o que nos une, o que faz a gente um povo só. Deputado, e então como fica a sua posição política, né? Você chegou a falar anteriormente que iria refletir sobre, mesmo diante da aliança do PSB com o PT, iria refletir sobre as propostas de campanha para então decidir para onde iria seu voto em relação à presidência da República. A deputada Tabata Amaral votará na chapa com o ex-presidente Lula, candidato à reeleição, Geraldo Alckmin vice, ou Ciro Gomes, ou fará alguma outra opção, ou vai aguardar ainda? Eu ia responder, aí acabei com a pergunta da polarização. Então, só para deixar fechadinha a resposta. Por muito tempo eu achei que seria importante termos uma terceira via, porque, e aí eu estava falando da polarização. Eu acho que a gente tem uma missão sim de derrotar Bolsonaro, mas tem uma outra tão importante quanto que é unir esse Brasil. Não dá para achar que vai dar para reconstruir um Brasil com um terço sem se sentir parte, sem sentir que aquele governo representa. Então, nesse sentido, eu via que uma terceira via poderia cumprir esse papel. A gente, infelizmente, não viu essa terceira via se materializar, se concretizar. E aí, desde então, a minha bandeira vem sendo a da frente ampla. E, obviamente, essa frente ampla, ela vai ter que ser construída com o maior partido do Brasil, que é o PT, ao qual, sim, eu tenho críticas, porque a gente tem que ter essa habilidade de criticar, de questionar as coisas. Mas hoje, aí vai vir minha parte esperançosa, que as próximas 2 semanas vão dizer se eu tenho razão ou não. Eu acho que dá para ampliar esse debate. Eu acho que dá para conversar com o MDB. Eu acho que dá para conversar com o PDT. E essa vem sendo a minha postura. Quem me acompanha não tem dúvida de que eu vou estar no lado para que a gente garanta, e eu espero que a gente consiga ganhar do Bolsonaro já no primeiro turno. Mas eu tenho talvez essa esperança, essa coisa de dialogar, de achar que a gente tem aqui 2 semanas em que a gente consegue respeitar quem pensa diferente e tentar trazer para junto. Estou dizendo isso porque a convenção do MDB não aconteceu ainda, porque a convenção do PT, do PT Nacional e a do PSB vão acontecer na próxima semana. Então, eu ainda tenho esperança de que a gente possa ampliar essa frente um pouco mais nas próximas 2 semanas, nessa conversa das convenções, para estar todo mundo de um lado só, nessa frente ampla, que sim vai contar com o PT, porque é o maior partido do nosso Brasil, é quem lidera as pesquisas, mas que eu tenho esperança que possa contar com outras pessoas também. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu sei que essas conversas acontecem, e isso me dá um pouco de esperança. Vendo sinalizações, inclusive, do próprio ex-presidente Michel Temer, né? Declarou recentemente, inclusive, algo mais, digamos assim, talvez inesperado, né? Pelo passado recente que nós tivemos em relação à ex-presidente Dilma Rousseff, declarando que a própria, né, é honesta, honestíssima nas palavras
do próprio ex-presidente. E aí eu lhe pergunto, mas nesse caso, o seu voto ainda, nos que compõem essa frente, né, na cabeça de chapa, como se diz, o presidente Lula e Geraldo Alckmin, está condicionado ainda à ampliação dessa frente ou já está decidido? De fato, a deputada votará em Lula e Geraldo Alckmin para presidente e vice da República? Robson, eu já disse algumas vezes, eu vou estar junto com um projeto que consiga derrotar Bolsonaro. Eu só escolhi uma postura de não falar de primeiro turno, de não me posicionar até o fim das convenções para poder conversar com todo mundo. E eu, sinceramente, acho que esse é um papel que uma parte da esquerda vai ter que cumprir. Ir para a rua e conversar com quem votou no Bolsonaro. Ir para a rua não para endeusar o projeto que a gente tem, não para dizer que não houve erros, não para dizer que não tem problemas, mas para falar, olha, tem sim problemas, eu entendo, porque eu entendo os sentimentos e motivações que levaram vocês a votarem no Bolsonaro, por mais que eu discorde. Mas agora a gente tem que fazer uma outra opção. E aí eu só falava do programa, e essa é uma coisa que eu espero que a gente consiga fazer a nível nacional. Aqui em São Paulo, o cenário está mais fechado. A gente não tem mais dúvida de quem vai ser candidato, etc. E o meu partido retirou a candidatura do Márcio França, a qual eu vinha Candidato ao construindo. Senado agora, né? Com muito afinco, vai ser candidato ao Senado para apoiar o Fernando Haddad. E com essa resolução de chapas, com as conversas finalizadas, o movimento que eu fiz foi, eu estava coordenando o programa de governo do Márcio, aqui em São Paulo. Então, foram meses, 300 pessoas envolvidas, um programa que fala de uma São Paulo muito mais justa. E na hora de fazer a declaração do meu voto, a gente fez a entrega desse programa de governo para o Haddad, que o recebeu com muita alegria e com muita generosidade. Inclusive, fiz um pedido bastante ousado de que ele se comprometesse com que metade do secretariado fosse composto por mulheres. São Paulo está pronta para isso há muitos anos, e ele disse que sim, Tem que era muitos possível, talentos, que né? faria. Não, assim, quando a gente fala de mulheres, de negros, de pessoas com deficiência, esse povo todo só não está fazendo política por falta de espaço, por falta de oportunidade. Então, a gente tem a convenção do PSB no final da próxima semana. Farei a minha declaração de voto formal, mas depois que todas as conversas tiverem acontecido. Porque hoje eu cumpri esse papel de conversar com quem pensa diferente, de conversar com a direita, de conversar com a centro-direita, com a esperança de que todo mundo possa estar junto. E acredito que as pessoas vão se surpreender com o que vai acontecer. Está em jogo o pacto civilizatório e a própria democracia que tem sido tão atacada, não é, deputada? Exatamente. E as pessoas vão ter que ter coragem de se posicionar no que eu entendo que é o lado certo nesse momento. Maravilha. Deputada Tabata Amaral, e com relação ao seu mandato parlamentar, né, eu gostaria que a deputada pudesse citar, por exemplo, pelo menos 3 ações da deputada como parlamentar, né, que são motivadores para a sua postulação naturalmente à reeleição, né, quando assim passar por todo o processo das convenções, né? A deputada, eu sei que, inclusive, é presidente da Frente Parlamentar, né, de Luta pela Renda Básica de Cidadania, também, né, integra a bancada feminina, ambiental, da educação na Câmara, né, e tem uma atuação bastante dedicada em diversas outras áreas. Mas o que, digamos assim, seria, digamos assim, os seus 3 pontos mais caros que a deputada trata com mais carinho no exercício do seu mandato? No mandato, você falou 3. Eu vou falar 5, mas dar exemplo Pode só de falar, 3. não tem problema. A área principal é a educação. Eu só estou aqui por causa da educação. Se não fossem os professores que eu tive, as bolsas de estudo que eu recebi, eu não teria quebrado o ciclo da pobreza, terminado o ensino médio, feito uma faculdade. E eu cresci vendo minha vida sendo transformada pela educação, mas olhando para o lado e vendo meu pai, que era dependente químico, falecer com 39 anos de idade. E vendo um rapaz que cresceu comigo com 13, 14 indo para o crime. Um outro da minha rua com 15 anos sendo assassinado. Então, a transformação que a educação fez na minha vida, ela não faz nas periferias hoje. Porque ela falta, porque a evasão está grande, porque falta professor, porque
a educação ela não é prioridade política, e no mandato essa vem sendo a área principal. Desde da minha luta pela vacinação dos profissionais da educação, esse é um dos textos que eu tenho mais orgulho de ter escrito, a luta pelo Fundeb, mais recursos, de forma equitativa, a luta pela conectividade dos nossos alunos, conectividade das escolas, pelo marco legal do ensino técnico, que a gente tem muito preconceito, investe muito pouco, ainda faz o ensino técnico que é do passado, sendo que a gente tem que olhar para a revolução tecnológica, o que os jovens estão querendo aprender. E aí vou tentar resumir aqui. Na pauta da educação das mulheres, a gente agarrou mesmo uma briga muito grande contra a pobreza menstrual, porque a gente tem hoje meninas que perdem 1 mês e meio de aula por ano por não ter absorvente. Isso E é aí, algo assim, é tão triste que eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses e esticar um pouco essa questão, porque com você certeza. imagine, né, a dor e o constrangimento que deve ser para as mulheres, né, as meninas, né, no momento de adolescência, né, que está passando por esses primeiros momentos, né, que sentem, às vezes, aquela vergonha, aquele constrangimento, aquela coisa, né, que já digamos assim, tem muito a ver com a própria idade, né, e adolescência, e aí você imagine passar por tudo isso sem ter um absorvente, né, como muitas mulheres e meninas no Brasil inteiro colocam miolo de pão, pano, né? Então, assim, e lamentavelmente o próprio presidente Bolsonaro vetou esse tipo de projeto e depois o Congresso derrubou, né? Algo desumano realmente, né? Que vem do que a gente conversava, né? Um governo que é desumano e que se coloca É, contra as mulheres. Robson, o que você trouxe é a realidade. E as pessoas acham, não, mas deve ser um caso isolado. De cada 4 alunas, uma já faltou às aulas por falta de absorvente. E justamente porque isso é um tabu, a menstruação ainda é um tabu, as pessoas não contam suas experiências. Quando eu apresentei um projeto pedindo a distribuição de absorventes em espaços públicos, uma tia e uma colega de trabalho vieram me retratar suas experiências. E eu perguntei por que vocês nunca falaram. E logo eu me arrependi da minha pergunta, porque a gente não fala sobre isso, parece que não pode falar. E hoje a gente tem um conjunto de projetos, foram muitas deputadas, alguns deputados também, que lutaram por isso, que foi aprovado para a gente ter a distribuição de absorvente, mas que infelizmente foi vetado pelo presidente da República. No total foi uma luta de 2 anos, mas a gente conseguiu derrubar o veto e a nossa luta agora é por implementação. Porque justamente por não gostar dessa pauta, por ter preconceito, eles não estão fazendo a distribuição dos absorventes conforme a lei determina. Mas é importante dizer que a gente não ficou parada, não. Nós vamos entrar na justiça, já fizemos um requerimento pedindo o status, por que não fizeram, qual é a situação, qual é a justificativa. Mas aqui em São Paulo, por exemplo, toda escola estadual e municipal já tem um absorvente para a menina que precisa. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. E dizer que é um investimento em desenvolvimento econômico, investimento social, em educação, é sobre a saúde, né? dignidade dessas pessoas. Saúde, né? Isso, tem mulheres, gente, que tem que retirar o útero porque pega uma infecção. É assim, se homem menstruasse, essa situação estava resolvida há muito tempo. E é por isso que nós precisamos de pessoas que vêm da periferia, de mulheres, de negros, de todo mundo ocupando esse lugar na política. Senão, as nossas dores não são ouvidas, não viram lei, não são resolvidas. E aí essa foi uma luta de toda a bancada feminina. E aí só para retomar, conseguimos também mais recursos para o combate à violência doméstica, foi um projeto que eu relatei. Criamos a Lei Mari Ferrer, não sei se todo mundo acompanhou, mas é uma mulher que foi estuprada e durante a sua audiência, o juiz e o advogado, foi todo mundo muito machista, vitimizou ela novamente, isso agora é crime. Então, são muitas batalhas na área do meio ambiente, para que nossas cidades tenham mais recursos e tenham planos para se preparar para as mudanças climáticas. A gente está vendo agora a Europa com mais de 40 graus de temperatura, mas a gente viu Pernambuco, a gente viu Alagoas, Minas, São Paulo, sabe, com casas, famílias, vidas sendo destruídas. Então, não tenho tempo de falar tudo. Nosso combate à corrupção, já conseguimos travar 9 bilhões de reais de dinheiro do governo federal que iria para a corrupção. Então, é muito trabalho. E nós precisamos de mais pessoas para nos ajudar. Então, elejam boas pessoas. E quando eu falo boas pessoas, não é com arrogância de que tem que pensar igual a mim, não. Não estou falando elejam pessoas de centro-esquerda, elejam mulheres só. Estou falando elejam boas pessoas, que não fazem compra de voto, que estão por um ideal, que dialoga, que defendem a nossa democracia, porque é como o Robson e eu falamos no começo,
Se a gente se ausenta, se a gente deixa só os outros decidirem, o resultado do Congresso vai ser muito pior do que o atual. E é muito importante destacar isso, né, quando você vai escolher os seus representantes para a presidência da República, você votar em senadores e deputados que tenham afinidade com o presidente. Vai escolher o governador, tem que escolher deputados estaduais que tenham afinidades programáticas com aquele governador. E do mesmo jeito, quando é eleição de prefeito, você vota no prefeito e às vezes vota no vereador que vai, de repente, bater de frente contra o prefeito. Então, é importante a gente ter essa noção de que quem foi eleito vai governar com o Congresso que tiver. Né? Se tiverem freiras, vamos governar com freiras. Se tiverem diabinhos, né, vamos governar com diabinhos, porque é a realidade da política. Então, assim, é importante a gente ter atenção, né, o papel e a responsabilidade que cada um tem também, né? E eu vou além. Eu realmente acho que a eleição do Congresso é tão importante quanto a eleição do presidente. As pessoas não gostam, não é que elas não gostam, elas não concordam muito comigo, mas eu vi o que foi o Congresso enquanto barrava as atrocidades do Bolsonaro e o que foi o Congresso quando, por dinheiro, pelo orçamento secreto, se dobrou ao que queria Bolsonaro. Foi aí que a fome disparou, foi aí que a economia foi-se embora, degringolou, a inflação aumentou. Então, as pessoas gostem ou não de política, essa eleição é tão importante quanto a de presidente. Sem dúvida, né? E para finalizar, deputada, só uma palavra em relação à sua atuação nessa frente parlamentar de luta pela renda básica de cidadania, né? Isso porque nós sabemos, né, que ao longo de alguns anos, um pouquinho para trás, já há uma quantidade, por exemplo, muito grande de profissões que estão desaparecendo. Né? A gente vive, por exemplo, no momento da quarta revolução industrial, ou revolução 4.0, como alguns chamam. Então, do mesmo jeito que tem alguns empregos desaparecendo, tem outros que estão surgindo, mas numa velocidade tão grande que isso está gerando uma massa de pessoas desempregadas, né? Alguns colocam isso como a história do desemprego estrutural, né? E é uma grande quantidade de pessoas, né, também que estão sendo excluídas digamos assim, da sua própria situação de vida, de emprego, de tudo, né? Que estão sendo excluídas no meio dessa situação sem ter oportunidade nenhuma, né? Você observa as cidades inteiras inchadas com pessoas morando nas ruas cada vez mais. Fruto também dessa política econômica que aí está. Né? Me parece que entra nessa linha também algo que é a renda básica de cidadania, não é? Total. Essa é uma política. Inclusive, acho que é importante dizer que o presidente de honra da nossa bancada que defende a renda mínima é o Suplicy, que é o grande Eduardo Suplicy, detentor é dessa uma grande bandeira figura do Brasil. humana, grande política e grande figura humana. No dia que a gente tiver uma renda mínima digna para todo mundo, a gente precisa agradecer a ele, porque é ele que não sossega um segundo enquanto isso não for realidade. E quando E, ele começou a defender isso no passado, era chamado de louco, né? e Ainda ainda é hoje senador, em dia. ainda é, né? As pessoas, na minha opinião, tem a ver com essa desigualdade que vai quebrando o que a gente tem aqui dentro. Mas na nossa frente da renda básica, uma atuação que a gente teve muito importante foi quando o governo Bolsonaro mudou o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil e fez mudanças muito perigosas. E a gente entrou em campo. A nossa frente hoje tem a maioria, quase a maioria, 200 e poucos parlamentares, e a gente conseguiu aprovar 10 emendas, ou seja, 10 alterações para que não destruíssem e para que pudessem melhorar o que era o Bolsa Família. E aí teve uma batalha que a gente não conseguiu naquele momento, mas que a gente conseguiu faz 3 semanas, que é o governo excluiu crianças de 3 a 6 anos do benefício da primeira infância. Nossa. O que não só é uma atrocidade, é burro. A primeira infância é o momento mais importante para a gente investir. Na hora que você exclui crianças com 3 anos e 1 mês, a gente está detonando o nosso futuro. E a gente não sossegou, e faz 3 semanas eu consegui aprovar uma emenda na discussão do orçamento que colocou 6 bilhões de reais a mais dentro do Auxílio Brasil para essas crianças. Mas essa é uma coisa que a gente vai ter que continuar resolvendo ano que vem. O governo, por exemplo, foi contra uma emenda que eu apresentei para zerar a fila. Quem está na fila, pessoal, de um Auxílio Brasil é porque está passando fome, é porque está numa situação de miséria. E agora a gente acabou de fazer um levantamento. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que estão na fila do Auxílio Brasil e a gente vai pressionar, também vai levar para a justiça para poder zerar com essa fila. Então é uma frente bastante atuante que eu espero que consiga trabalhar muito mais a partir do ano que vem, mas que vem se colocando na defesa da renda mínima.
Perfeito. Bom, quero agradecer a participação da deputada federal Tabata Amaral, do PSB, do nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda, deputada, e eu deixo um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Robson, muito obrigada por esse espaço, pela conversa. Queria convidar as pessoas a acompanhar o meu trabalho, @TabataAmaralSP nas redes sociais, e dizer que as eleições desse ano vão ser duras. Eu, pelo menos, estou me preparando aqui com o coração e com a cabeça, mas que o nosso futuro está em jogo, o futuro das nossas crianças. Então, vamos para a rua, vamos conversar, vamos dialogar e não vamos deixar que os outros escolham pela gente, não. Muito obrigada, um abraço e até mais. Obrigado, deputada.